E aí, beleza? Espero que você esteja bem, espero que a sua semana esteja indo bem e obrigado por estar aqui mais uma vez. Essa é a parte 2 do episódio 8 da segunda temporada do canal Para Que Possamos. Bom, esse vídeo é concentrado em apenas um tópico, que é um sonho específico que Ellen White teve. Esse sonho é muito importante que você tenha conhecimento, independente se você é adventista do sétimo dia ou não. Isso indifere, porque se você é adventista do sétimo dia, você é influenciado por Ellen White diretamente ou indiretamente. Se você não é adventista, é importante que você conheça esse sonho, conheça essa história e principalmente alerte o maior número de pessoas possível. Bom, essa introdução é muito rápida, eu quero que você já comece a assistir o vídeo agora e eu vou fazer apenas duas interferências, duas dissertações no meio entre os vídeos, que também serão curtas, para que você entenda o conceito, entenda o contexto também, e também faça parte desse estudo mais aprofundado sobre esse momento do ministério de Ellen White. Eu espero que você goste, seja bem-vindo ao Para Que Possamos. O envolvimento de Ellen White com as práticas estranhas ao cristianismo ortodoxo tradicional sempre ultrapassaram os limites de apenas uma interpretação herética da Bíblia ou uma prática duvidosa espiritual. Durante toda a sua vida, Ellen White esteve envolvida em situações onde o sobrenatural estava presente, de forma claramente visível ou simplesmente nas entrelinhas de textos extremamente bem elaborados que misturavam palavras cristãs e doutrinas erráticas. Entre muitos exemplos, não poderíamos deixar de destacar o sonho do cordão verde. Mas antes, é fundamental deixar claro para você que está assistindo que a Igreja Adventista considera que visões e sonhos vindos de Ellen White possuem o mesmo peso e a mesma representatividade profética. Em outras palavras, visões são iguais a sonhos e sonhos são iguais a visões. Veja, o Centro White oficialmente considera a mesma coisa. No website oficial do Centro White encontramos a seguinte afirmação: em dezembro de 1844, Deus deu à jovem Ellen a primeira de uma estimativa de 2.000 visões e sonhos. Se voltarmos em 1851, numa edição do jornal Second Advent Review e Sabbath Herald, vamos ler: finalmente vemos o derramamento do Espírito, o dom de profecia, os sonhos e as visões do Senhor. As afirmações, elas não param por aí. Em 1961, no Advent Review e Sabbath Herald, encontramos o seguinte texto: é natural questionar quanto à probabilidade de confundir um sonho comum do sono normal com um sonho induzido por Deus. Mas Ellen White responde esse questionamento no mesmo trecho do artigo, e ela separa os 3 tipos de sonhos: sonhos comuns, sonhos demoníacos e sonhos inspirados por Deus. Ela defendeu que o sonho divino contém sua própria prova genuína, levando em conta o caráter da pessoa que sonhou e as circunstâncias em que o sonho é dado. Testemunhos, volume 5, página 658. Nesse trecho, ela relaciona o sonho com o caráter da pessoa, e como ela se considerava a mensageira de Deus, seria óbvio que os seus sonhos ou os sonhos de Ellen White sempre teriam as supostas características de um sonho divino. Veja o que a Igreja Adventista afirmou em 1982 na Revista Adventista de 14 de outubro, comentando sobre a capacidade de ter visões
que Ellen White sempre demonstrou. Como os profetas bíblicos, às vezes ela recebia as mensagens divinas por meio de sonhos e visões. Na edição especial de 1996, a Igreja Adventista confirmou mais uma vez. Estima-se que ela teve cerca de 2.000 visões e sonhos proféticos. Ela recebeu sonhos e visões ao longo do seu ministério. Por último, vamos destacar um artigo do jornal The Youth's Instructor, ou o equivalente ao Instrutor dos Jovens, onde nessa edição de fevereiro de 1917, apenas 2 anos depois da morte de Ellen White, eles afirmaram mais uma vez que Deus abençoou Ellen White ricamente com 2 sonhos e uma visão que seriam publicados na semana seguinte no mesmo periódico. Perceba que no canto inferior direito lemos a confirmação de que o sonho do cordão verde é oficialmente considerado um sonho, mas vindo direto de Deus e inspirado por Deus. Bom, agora que você já aprendeu que a Igreja Adventista do Sétimo Dia considera que os sonhos de Ellen White eram inspirados e enviados por Deus com o objetivo de instruir, ensinar, doutrinar e guiar a igreja, vamos analisar 2 sonhos que ela teve. Pois é, você viu nessa primeira parte que a Igreja Adventista do Sétimo Dia considera que sonhos têm o mesmo peso que visões e visões possuem o mesmo peso que sonhos, e que Ellen White teve ambos os formatos durante mais de 2.000 experiências, vamos dizer assim, mediúnicas ou experiências sobrenaturais, dê o nome que você quiser, eu considero mediúnicas. Então são 2.000 experiências que, no entanto, é bom lembrar, inclusive para você que é membro da Igreja Adventista, que nenhuma dessas 2.000 estão organizadas de uma forma sequencial. Por exemplo, você vai encontrar algumas visões aqui ou ali dentro da literatura de uma forma tecnicamente organizada, mas através da literatura, ou seja, do livro 1, do livro 2, do livro 3, com visões incluídas. Mas não existe, nem no site da igreja, nem no Centro White, nem em lugar nenhum, essas 2.000 visões e sonhos devidamente catalogados, listados, separados por data, evento, ano, local e tema. Isso não existe. Então, de uma forma ou de outra, esses 2.000 ou essas 2.000 experiências mediúnicas são nada mais nada menos que uma carteirada, como a gente costuma dizer, para que dê um pouco mais de autoridade para Ellen White. O que nem é muito necessário, porque de uma forma ou de outra eles continuam fomentando o tipo de conteúdo ou essa literatura de Ellen White através de diversos materiais e formatos. Mas, novamente falando, não existe um local específico onde você consiga identificar todas essas 2.000 experiências mediúnicas. Portanto, nessa primeira parte do vídeo, você entendeu que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, através dos seus periódicos, através das suas revistas, dos seus jornais, dos seus manuais, dos seus livros de crenças, ela tem, de uma forma ou de outra, reforçado a premissa de que Ellen White, sim, tinha a capacidade de lidar com o sobrenatural através de visões e sonhos, e que o peso de ambos é exatamente o mesmo. Tá? Outra coisa que é muito clara, e ficou clara nessa primeira parte agora, é que Ellen White disse que o sonho que vem de Deus precisa ser comprovado através do caráter da pessoa. Olha só que interessante. Portanto, se a pessoa tem um bom caráter, se a pessoa é uma pessoa boa, automaticamente os sonhos que virão para essa mente sempre serão sonhos bons, serão sonhos divinos, sonhos do céu. Mas se a pessoa tem um mau caráter, automaticamente esses sonhos serão sonhos demoníacos. Tá? Então essa é a premissa, essa é a regra que foi criada por ela mesma. Portanto, ela, como se considerava a mensageira de Deus, é óbvio que, segundo isso, ela se auto-intitulou como sendo uma pessoa capaz e com as credenciais necessárias para receber os sonhos que vinham do céu, ou supostamente do céu. Bom, vamos ao sonho então.
Que sonho é esse do cordão verde? Que sonho é esse que ficou escondido por mais de 50 anos? Logo depois disso, tive outro sonho. Eu parecia estar sentada em desespero completo, com o rosto entre as mãos e refletindo assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria até ele, me jogaria a seus pés e contaria a ele todos os meus sofrimentos. Ele não se afastaria de mim, ele teria misericórdia de mim, e eu o amaria e o serviria para sempre. Nesse momento, a porta se abriu e uma pessoa de bela forma e semblante entrou. Ele olhou para mim com pena e disse: "Você deseja ver Jesus? Ele está aqui e você pode vê-lo se desejar. Pegue tudo o que você possui e siga-me." Eu ouvi isso com alegria indescritível e alegremente juntei todos os meus pequenos pertences, todas as bugigangas preciosas e segui o meu guia. Ele me levou a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Quando comecei a subir os degraus, ele me advertiu para manter os olhos fixos para cima, para que eu não ficasse tonta e caísse. Muitos outros, que estavam escalando a subida íngreme, caíram antes de chegar no topo. Finalmente, chegamos ao último degrau e paramos diante de uma porta. Aqui, meu guia me orientou a deixar todas as coisas que eu trouxe comigo. Eu alegremente os deixei no chão. Ele então abriu a porta e me convidou para entrar. Em um momento, eu estava diante de Jesus. Não havia como confundir aquele belo semblante. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando seu olhar pousou sobre mim, soube imediatamente que ele conhecia todas as circunstâncias da minha vida e todos os meus pensamentos e sentimentos íntimos. Tentei me proteger do seu olhar, sentindo-me incapaz de suportar os seus olhos perscrutadores, mas ele se aproximou com um sorriso e, pondo a mão sobre minha cabeça, disse: "Não temas." O som da sua doce voz emocionou meu coração com uma felicidade que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava alegre demais para pronunciar uma palavra, mas, dominada pela emoção, caí prostrada aos seus pés. Enquanto eu jazia indefesa ali, cenas de beleza e glória passaram diante de mim e me parecia ter alcançado a segurança e a paz do céu. Por fim, minhas forças voltaram e me levantei. Os olhos amorosos de Jesus ainda estavam sobre mim e seu sorriso encheu minha alma de alegria. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. Meu guia abriu a porta e nós dois desmaiamos. Ele me pediu para pegar novamente todas as coisas que eu havia deixado para trás. Feito isso, ele me entregou um cordão verde bem enrolado. Ele me instruiu a colocar perto do meu coração, e quando eu desejasse ver Jesus, que eu tirasse do meu peito e esticasse o máximo. Ele me advertiu para não deixar enrolado por muito tempo, para que não ficasse emaranhado e difícil de endireitar. Coloquei o cordão perto do meu coração com alegria. Desci completamente as escadas estreitas, louvando ao Senhor e dizendo a todos que encontrei onde eles poderiam encontrar Jesus. Esse meu sonho me deu esperança. O cordão verde representava a minha fé em minha mente, e a beleza e a simplicidade de confiar em Jesus começaram a surgir em minha alma. Muito bem, esse é o sonho do cordão verde. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, estão aqui na minha frente, e nós vamos interagir com essas anotações agora, enquanto eu falo com você, nessa parte final desse vídeo, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos tomar sobre esse sonho. Ela estava em completo desespero e depressiva. Isso já estava acontecendo no decorrer do sonho. Aliás, o sonho começa com Ellen White em desespero e depressiva. O que nós já sabemos, se você acompanha essa segunda temporada, você já sabe que Ellen White tinha sérios problemas emocionais, tá? Sérios problemas de depressão, sérios problemas de completa a desconexão com uma saúde emocional
estável. Isso é listado em vários locais, inclusive o próprio Tiago White mencionou isso algumas vezes, falando que sua esposa realmente sofria de crises emocionais muito graves. E isso acontecia antes ainda, porque nós estamos falando de um sonho que ocorreu em 1842. Portanto, ela era jovem ainda e nós dissemos nessa temporada que Ellen White sofria realmente de um processo emocional bastante conturbado, tá? Então, nada mais completo, nada mais confirmatório do que esse primeiro ponto, o fato de que ela estava realmente em completo desespero e depressiva, porque Ellen White, repito isso, acho que eu já repeti várias vezes isso, Ellen White realmente não acreditava que ela seria salva. Ela não tinha certeza da salvação, Ellen White não tinha a compreensão mínima do que significa a graça de Cristo. Ela não tinha, desde criança, isso é algo que perturbava ela espiritualmente e emocionalmente. Então o sonho começa com ela falando desse desespero, desse momento, ou seja, é um reflexo do que ela vivia em sua rotina do dia a dia. Ela diz que se Jesus estivesse na terra, ela se jogaria aos pés de Cristo e ele teria misericórdia dela e não se afastaria dela. Olha só que mais um ponto que conecta com o ponto anterior. Ou seja, se você não tem uma compreensão de quem é Cristo, se você não tem uma compreensão de quem é Jesus, você precisa necessariamente que Cristo venha fisicamente, que apareça na sua frente fisicamente, em carne e osso, para que você fique em paz, para que você tenha paz na sua vida. Olha só que interessante nesse segundo ponto do sonho que ela mesma destacou. Ela queria a presença física de Cristo. Simplesmente a ideia de você alcançar Cristo através de uma oração, alcançar Cristo através da sua conexão com Ele, através da presença dele, da presença de Cristo na sua vida, isso não era suficiente. Ela queria que Cristo estivesse aos pés, para que ela se jogasse aos pés de Cristo fisicamente, para que ela tivesse paz, para que ela literalmente tivesse um pouco mais de consolo com relação ao seu estado espiritual e emocional. No momento em que ela pensou isso, então, no meio do desespero dela, uma pessoa de bela forma abriu a porta e entrou. Então, logo de cara, eu preciso dizer que em momento nenhum, durante essa visão ou sonho que ela teve, ela disse que essa pessoa, esse guia, era um anjo, ok? Ela dá o nome de pessoa, ela dá o nome de guia, mas em momento nenhum ela determina que esse ser era um anjo, ok? Vamos lá. Esse ser perguntou para ela se ela queria ver Jesus. Então, ela perguntou, literalmente, se a Ellen White queria ver Jesus, que era exatamente o que ela estava dentro dela mesma, ansiando, pensando, desejando, né? Então, ele pediu a ela que pegasse tudo que ela possuía e o seguisse. Esse é um dos pontos mais complexos para poder interpretar nesse sonho. Porque logo no final do sonho você percebe que ele pede para ela deixar as coisas na porta antes de encontrar com aquele outro ser, mas depois ela pega todas as coisas de volta e leva junto com ela. Ou seja, é um pedaço de informação que eu não consegui decifrar. Eu tenho duas alternativas. A primeira alternativa seria um tipo de oferenda que você leva para encontrar com algum ser. A segunda alternativa é uma conexão, algum tipo de conexão com as coisas que você tem aqui na Terra, na sua vida, e que necessariamente para supostamente encontrar aquele Cristo ou aquele ser, ela teria que abandonar para ter um encontro com ele. Então, talvez seja isso, mas é uma funcionalidade, é uma ilustração no meio desse sonho que não tem muita conexão. Mas deixe nos comentários o que você acha. Depois, ela disse que havia uma escada íngreme e que ela deveria subir olhando para cima para não cair, porém outras pessoas, ela percebeu, estavam caindo através dessa mesma subida. Então ela conseguiu subir sem maiores dificuldades, ela foi subindo olhando para cima, seguindo as instruções do ser, do guia, né, da pessoa que entrou para falar com ela. Ela não caiu, mas ela percebeu que outras pessoas estavam caindo. Então, tem uma simbologia nessa comunicação, que é a simbologia muito parecida com a esposa de Ló. Você lembra? Quando eles estavam saindo da cidade que iria ser destruída, o anjo pede, olha, não olhe para trás, vai para frente, olhe para frente, senão vai acontecer um problema. E aconteceu um problema que a esposa de Ló foi transformada, na verdade, numa estátua de sal. Isso tem uma relação, Ellen White sempre tenta colocar ilustrações
de uma forma assim subliminar no meio do texto dela, e ela automaticamente mostra dois estados: o estado de alguém que seguiu as orientações, olhou para cima, não tirou os olhos, e as pessoas que tiraram os olhos, talvez, que perderam o equilíbrio, caíram num tipo de abismo, ou caíram para o fim da escada, alguma coisa assim. Então ela ela faz uma diferença muito grande. Olha, eu consegui chegar lá, outras pessoas não conseguiram. Okay? Vamos lá, qual é o ponto número 6? Ao chegar na porta, então, como eu disse, né, o ser pediu para que ela deixasse as coisas na entrada, antes na porta ali, né, o que para mim tem um simbolismo um pouco nulo, é estranho isso. Mas, como eu disse, pode ter alguma coisa aí, deixe nos comentários. Ele abriu a porta e ela entrou, e ela disse que não havia como confundir que aquele outro ser era Jesus. Muito bem. Se você agora, na sua casa, se você agora vir um ser brilhante na sua frente, qual é a referência que você vai ter de que esse ser é Cristo? Fala para mim. Qual é a referência? Como é que nós podemos ter certeza se um ser de luz vem do céu, ou se o ser de luz que você está vendo é Cristo ou não? E isso é um ponto extremamente importante nesse sonho todo, porque ela, por ela mesma, e a gente tem que confiar nela, né? Nós temos que confiar na palavra dela, numa palavra de uma menina perturbada, em 1842, uma menina jovem, devia ter ali seus 15 anos de idade, mais ou menos, que ela tinha pleno conhecimento de que aquele ser que estava na frente dela era Cristo. No entanto, no começo do sonho, ela clamava por Cristo. Ela clamava por Jesus. Ela precisava de Jesus presente fisicamente na frente dela. Era isso que ela estava clamando. Bom, se uma pessoa tem essa necessidade, essa urgência, esse anseio para ter paz, das duas uma. Ou essa pessoa literalmente não conhece Cristo, que eu acredito que ela não conhecia, ou essa pessoa tinha ansiedade de conhecer outro ser. E aqui na frente dessa porta, no momento que ela entra, ela tem esse vislumbre, ela tem essa luz, esse ser que aparece na frente dela, ela automaticamente defende que ele era Cristo, mas sem dar nenhuma referência. Por exemplo, algo básico, as marcas nas mãos, poderia ter sido uma referência que ela poderia ter dado. Olha, vi que ele era Jesus, porque eu notei que em suas mãos haviam marcas da crucificação. Poderia estar dentro do texto. Não estava. Ela poderia ter dado outro tipo de referência que talvez, realmente conectado à Bíblia, claro, desse ao leitor, desse a todos nós a impressão de que ela de fato teve uma experiência com Cristo. Mas nós temos que acreditar somente na palavra dela e no que ela viveu através desse sonho. Portanto, existe alguma certeza de que esse ser era Cristo? Não. Nenhuma. Vamos lá. Ela se prostrou aos pés daquela entidade e adorou, recebendo em sua mente cenas de beleza e glória. Essa mesma entidade para ela disse: não temas. Claro, uma frase clássica da Bíblia, uma frase que é comumente ouvida, uma frase que você pode relacionar essa frase com Cristo, definitivamente, mas simplesmente a frase não temas não significa que o originador dessa frase é Cristo. Vamos lá. Depois de toda essa sessão que ela teve com esse ser, de toda essa experiência que ela teve com esse ser, o guia, enfim, abriu a porta daquele espaço onde eles estavam, um tipo de sala, algum tipo de salão, alguma coisa assim. O guia abre a porta, mas, no entanto, tem um resultado imediato. Ambos desmaiam. Por que eles desmaiaram? E esse texto é bem curto, não existe uma explicação no sonho pela razão pela qual eles desmaiaram. Eles desmaiaram, ambos. Ou seja, se Ellen White, um ser humano, desmaiou, e esse ser também desmaiou, automaticamente você há de convir comigo que esse ser não era um anjo que está acostumado com a presença de Cristo. Certo? Porque se o anjo está acostumado com a presença de Cristo, um anjo não vai desmaiar ao ver Cristo. Então, você é um anjo,
você está obedecendo às ordens de Cristo, você está indo do céu para a terra, está fazendo o seu trabalho de anjo, certo? E aí, de repente, você está ali, num ambiente normal, seu ambiente de trabalho, vamos dizer assim. E do nada você desmaia. Isso quer dizer que aquele ser, se aquele outro ser fosse de fato Jesus, aquele ser não tinha capacidade ou condições de enfrentar a glória de Cristo, certo? Mas um ponto a mais para você pensar. Muito bem, esse mesmo ser, depois que eles desmaiam, eles acordam, a gente não sabe quanto tempo passou durante o desmaio e o acordamento, vamos dizer assim. Ele pede para que ela pegue as coisas dela de volta, que estavam ainda ali, na entrada daquela porta, e que ela leve de volta para a terra. No entanto, esse ser, essa pessoa de beleza, de grande beleza, dá para ela um cordão verde enrolado, certo? Esse cordão verde é entregue para Ellen White nesse sonho, e ele dá algumas instruções para ele, para que ela não permita que esse cordão fique enrolado ou embolado, que não crie nós, e que sempre que ela quisesse ver Jesus, que ela pegasse esse cordão, esticasse o máximo possível, ela teria acesso à glória de Cristo. Então, ela teria novamente acesso a Cristo através do cordão. Portanto, esse cordão verde que foi entregue por esse ser, por essa entidade, esse ser tinha a função de entregar esse cordão para ela, para que ela pudesse utilizá-lo como uma forma de se transportar para a presença de Jesus novamente. Então, a função primária era dar a Ellen White a capacidade de se transportar até a presença de Cristo. Muito bem, algumas instruções que foram dadas. Esse cordão não podia estar enrolado, embolado e não podia ter nós, tá? Guarde essa informação. Então, ela disse que o cordão ficaria junto ao coração. É importante dizer que era para ficar guardado perto do coração dela, para que ela pudesse então utilizá-lo sempre que ela precisasse. Bom, encerra-se a visão ou o sonho, né? Dizendo que o cordão representava a fé, na verdade, que ela tinha agora recebido, entendido, compreendido em Jesus Cristo. Muito bem. Então esse é o resumo do sonho. Eu vou fazer aqui alguns pontos importantes, tá? Existe uma história dos irmãos Grimm, e se vocês conhecem os irmãos Grimm, eles escrevem contos de fada. E um dos contos de fada é o conto dos 6 cisnes. Eu vou ler aqui uma descrição rápida. O conto dos 6 cisnes é um conto de fada sobre uma princesa cujos 6 irmãos são transformados em cisnes por uma maldição de uma madrasta. A princesa precisa tecer 6 camisas de urtiga para quebrar o feitiço. Mas ela é proibida de falar ou rir durante 6 anos e deve suportar a dor do silêncio. No entanto, sua perseverança e o poder de um cordão mágico que une os cisnes ajudam a salvar os seus irmãos e restaurar suas formas humanas. Então essa história é através de um cordão mágico. Ela consegue resolver o problema com seus irmãos. Esse conto de fada, Os 6 Cisnes, ele foi recontado por vários autores, mas foi originalmente criado pelos irmãos Grimm. E eles coletaram e publicaram inúmeros contos de fada em suas coleções, como também conhecido como contos de fadas para crianças e adultos. E o período que isso aconteceu foi no século XIX, mesmo período em que Ellen White estava viva. Então essa é só uma curiosidade para que você entenda que a cultura dos cordões de fato fazia parte da cultura local nos Estados Unidos e na época de Ellen White. Por exemplo, outra pergunta: por que será que essa questão dos cordões tem tanta importância dentro do universo espiritual? Por que cordões, linhas, esses objetos, eles possuem tanta importância? Por exemplo, existe a importância dos cordões na magia e na bruxaria, e principalmente na cultura folk e nas tradições rurais dos Estados Unidos. Quais eram as utilidades desses cordões? Eu tenho aqui, por exemplo, a proteção espiritual, curas, poderes mediúnicos, conexões
com seres de outros planetas ou conexões com seres espirituais. Existe um livro chamado A Magia das Cordas. E nesse livro A Magia das Cordas, que também foi publicado no Brasil, tem aqui nos Estados Unidos, uma bruxa explica como utilizar cordões e o poder dos cordões para fins espirituais ou fins de objetivos para a sua vida. Por exemplo, conquistar algo, conquistar alguém, proteger a sua vida. E ela ensina exatamente como produzir as cordas e como colocar, como inserir nessas cordas o poder que você precisa para a sua vida ou os objetivos que você deseja alcançar. E uma das coisas que ela fala é que normalmente nós e esse embolamento, dos cordões ou os nós previnem que algo aconteça. Novamente, o que o anjo falou para Ellen White, ou o que aquele ser falou para o Ellen White foi o seguinte: não deixe criar nós, não deixe ficar enrolado, para que você tenha acesso, para que esse objetivo para o qual esse cordão está sendo dado para você ocorra, ele de fato aconteça. Então, nós previnem coisas de acontecerem. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito no Brasil, brasileiros são extremamente familiarizados com isso, são, por exemplo, as guias. O que são as guias? Guias são elementos que são utilizados no universo espiritual, no universo das práticas espirituais das religiões afro-brasileiras. E eu quero mostrar um vídeo para você agora da importância, qual a relação dessas guias ou cordões, como nós podemos chamar também, para o universo espiritual e a relação desses cordões com as entidades. Dá uma olhada nesse vídeo rápido. E que quando eu coloco em mim, eu estou envolvido por essa energia. Então, eu crio um campo energético que me liga a essa divindade ou entidade. Então, essa guia, ela vai me servir como proteção, como sustentação, como amparo, mas também para me manter vinculado à força daquele guia ou daquele orixá do qual essa guia faz referência, por exemplo. Elementos que vão agregar uma quantidade maior de energia. Porque se a guia, ela não é algo só simbólico, ela não está ali só para ser um colar, para fazer referência à entidade ou orixá. Ela está ali para criar um campo energético em torno do médium e o conectar com aquela força. Portanto, ficou claro que a importância dos cordões, a importância dos guias ou das guias na sua relação com o universo espiritual, com essas entidades, é extremamente importante, é relevante para essas religiões. Você percebeu que existem regras, que existem cuidados que precisam ser tomados para que esses cordões e para que essas guias de fato tenham efeito, tenham algum tipo de eficácia dentro da prática da religião e principalmente na sua vida, no âmbito espiritual. O que correlaciona exatamente com o sonho de Ellen White, um elemento, uma guia, um cordão que literalmente conectava ela ao objetivo primário. Olha só que interessante. Bom, por fim, eu quero dar duas informações aqui que são relacionadas ao Adventismo. Muito bem. Esse sonho que ela teve é um sonho mediúnico, é um sonho sobrenatural. Eu fico um pouco restrito de dar nomes para esse tipo de experiência, porque é algo, além de ser bizarro dentro do universo cristão ortodoxo e principalmente cristão tradicional daquela época, continua sendo bizarro hoje essa mistura, esse sincretismo que acontecia dentro do ministério de Ellen White. É um sincretismo que não faz sentido, mas faz sentido quando você olha para a estrutura da Igreja Adventista, que segue todos os preceitos, seguem todas as orientações de Ellen White como sendo uma profetisa enviada por Deus. Mas alguns adventistas podem considerar, por exemplo, não, Rodrigo, por favor, Ellen White teve esse sonho em 1842. Oficialmente, nós apenas consideramos que o espírito de profecia foi dado a ela a partir de 1844. No entanto, você viu no primeiro segmento que mesmo após 1915, depois da morte dela, e durante várias literaturas, esse sonho é visto como sendo algo enviado por Deus. Mas eu tenho um livro aqui, que é o livro do Cordão Verde,
Esse livro foi publicado em 2012 pelo Alex Bryan. O Alex, ele é um cara que decidiu explorar um pouco mais essa questão do sonho de Ellen White. Mas lendo esse livro, o que se trata aqui, na verdade, são vários argumentos tentando dar um tipo de tom cristocêntrico para esse tipo de experiência. Mas, no entanto, aqui na página 22 desse livro aqui, eu vou colocar na tela para você, na página 22, o próprio Alex Bryan, e diga-se de passagem, esse livro aqui ele foi publicado pela Pacific Press. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela direitinho para vocês, mas aqui, ó, mais ou menos aqui, vocês podem ver o nome Pacific Press. O que é a Pacific Press? A Pacific Press não é nada mais, nada menos do que a casa publicadora aqui dos Estados Unidos, para a Igreja Adventista. Portanto, esse livro aqui é um livro oficial da Igreja Adventista. Olha o que o Alex fala aqui, olha. Rapidamente, aqui no final, no começo da página 22, ele diz que em 1842, durante essa era de esperança do advento, mais ou menos uma menina de 15 anos de idade, Ellen White, teve uma experiência mística. Você pode ver aqui, logo na página 22, no topo da página, onde ele usa o termo uma experiência mística. Agora, se você acorda de manhã, tá? Você acordou de manhã, você falar com sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, ou seu filho chegou para você e falou o seguinte: pai, mãe, eu acordei e eu tive um sonho místico. E eu acredito que nesse sonho místico, Deus se comunicou comigo e me mostrou onde eu posso encontrar Jesus. Místico significa o que para você? Se alguém chegar no púlpito da Igreja Adventista hoje, agora, sábado, e perguntar assim: irmãos, hoje eu quero falar sobre uma experiência mística que eu tive. Eu tive um sonho místico, eu quero compartilhar com a igreja. Se entrar a diretora do Ministério da Mulher, diretora dos jovens, e for lá no púlpito, pegar o microfone e falar o seguinte: irmãos, eu tive um sonho místico e eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que Deus vai nos abençoar hoje. Amém? O que você vai pensar? Místico. Então, a casa publicadora dos Estados Unidos publicou esse livro aqui, O Cordão Verde, oficializando isso como sendo um sonho místico. Agora, por que adventistas não fazem ideia desse sonho? Ou você provavelmente deve estar falando: de onde saiu isso? De onde saiu essa história desse sonho? Que publicação é essa da igreja falando que Ellen White teve um sonho místico? Pois é, esse sonho ficou escondido desde 1940 e pouco, desde a última vez que foi publicado, e o Alex Bryan trouxe isso em 2012, ou seja, esse sonho ficou escondido, guardado por mais de 50 anos na história das publicações da Igreja Adventista. Provavelmente você não sabia disso. Agora, se Ellen White recebeu esse sonho em 1842, certo? E ela foi confirmada, esse sonho foi confirmado como sendo um sonho vindo da parte de Deus, mas ao mesmo tempo a Igreja Adventista fala que o espírito de profecia foi dado a ela apenas em 1844. Quem foi que inspirou esse sonho, então? Esse sonho não está dentro da janela do espírito de profecia de Ellen White, porque ela foi entregue 2 anos antes. Faz sentido? Muito bem. Eu acredito que Ellen White foi de fato inspirada em 1842. Eu acredito que Ellen White, na verdade, essa mesma entidade, esse mesmo guia que entregou esse cordão aqui para ela, é o guia que acompanhou ela até a morte dela. Que é o guia que foi mencionado no vídeo anterior, na parte 1 desse episódio número 8. Então, essa é a introdução. Esse aqui é o primeiro momento, é quando o anjo guia, o ser ajudador, ou o ser acompanhante, ou o ser de luz que dava as instruções para Ellen White, como você viu no episódio anterior, tá aqui. Esse é o primeiro momento que ele aparece na história, entregando para ela um objeto que tinha poderes
sobrenaturais e que possuía a capacidade e as características de itens de bruxaria, de um item relacionado ao espiritismo, de um item relacionado ao candomblé, de um item relacionado à Umbanda, de uma guia. E ela recebeu aqui em 1842 e ela continua sendo a profetisa da Igreja Adventista. Muito bem. Por fim, eu vou colocar aqui 2 pontos. Mais um ponto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, ela fala sobre o cordão verde de alguma forma? Ela apresenta o cordão verde, o sonho do cordão verde de alguma forma? E eu pesquisei, e o Centro White, no Brasil, apresenta a história do sonho verde. Olha que interessante. Só que ela apresenta para crianças, como se fosse uma história infantil. E aqui na tela você vai ver um screenshot aqui direto do site do Centro White, onde tem a história do sonho verde, do sonho do cordão verde. E nesse sonho, a linguagem desse sonho é transferida como sendo uma história para crianças. Agora, se você é adventista do sétimo dia, se você é pai, você concorda comigo que uma experiência mística, como está aqui, escrito nesse livro, uma experiência mística, uma experiência que você não consegue distinguir que ser é o quê? Você não sabe se ele vem das trevas ou se ele vem da luz. Você não sabe qual a origem disso. Volto a dizer, de uma mente perturbada espiritualmente. A Igreja Adventista no Brasil entrega essa história para os seus filhos. Essa história mística pode estar sendo contada nos cultos de sábado, no momento da historinha das crianças. Então, eu falo para vocês sobre a história da Igreja Adventista, sobre a história verídica, a história verdadeira, sem a ajuda da CPB. Porque quando a CPB ajuda, ela transforma histórias místicas, cordões mágicos, cordões que são utilizados em culturas de bruxaria no período do século XIX, em historinhas e contos de fadas de cordas místicas do século XIX, e que se utilizam dessas cordas, dessas guias, para a mesma finalidade que Ellen White utilizou esse cordão verde. Pais, seus filhos estão sendo expostos a experiências místicas. 2 versos bíblicos, para a gente poder limpar o ar um pouquinho de toda essa fumaça verde que nós estamos envolvidos aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 2º verso, para a gente fechar. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Eu espero que você tenha um excelente fim de semana, que você reflita bastante no que a casa publicadora traz para você. Reflita bastante no que a literatura adventista e o que a profetisa experimentou em sua vida e traz para você até os dias de hoje. Nos vemos na parte 3, na parte final, onde nós vamos falar sobre uma experiência mediúnica espírita de Ellen White. Nos veremos no próximo episódio.